E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver quantos pontos o Vasco pode fazer nas próximas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Fazendo aqui uma análise sincera e justa com vocês, deixando um pouco de lado o clubismo, vamos ver quantos pontos o Vasco pode fazer. O Vasco já vem de 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e que tem uma tabela complicada, porém com jogos ganhados para a gente conseguir dar continuidade nessa arrancada no Campeonato Brasileiro, beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante seu like para você me motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco, de WhatsApp, para chegar ao maior número de torcedores possíveis. E vai fazer sua aposta na final da Euro hoje, aposta aí pela PagBet no primeiro link do comentário fixado. Na PagBet você recebe o que você ganha na aposta sem nenhuma complicação. Tu tem suporte humanizado 24 horas todos os dias e na PagBet acertou, tá pago, não tem erro. Show? Bora pro vídeo. Então, galera, estamos aqui com um simulador do Campeonato Brasileiro para vermos quais devem ser os próximos resultados dos próximos 5 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Atualmente o Vasco ocupa a 11ª colocação do campeonato com 20 pontos, rapaziada. O próximo jogo do Vasco é contra o Atlético Goianiense nesta quarta-feira. E assim, é um jogo que eu acredito que o Vasco tem total condições de vencer. O Atlético Goianiense, se vocês pegarem, é o penúltimo colocado do campeonato. Vem na sequência de 5 jogos sem vencer. Então assim, o Atlético Goianiense vive um momento muito ruim e o Vasco, pelo contrário, vive um momento bom. Quer dizer que é um jogo fácil, um jogo que o Vasco já ganhou? Pelo contrário, todo jogo é difícil no Campeonato Brasileiro. Mas assim, eu acho que dá pro Vasco vencer esse jogo, colocar aí o Vasco com 2-1 no Atlético Goianiense, a gente chega à 4ª vitória consecutiva, coisa que não acontece desde 2012. O Vasco pode perder esse jogo? Até pode perder, mas é um jogo que o Vasco hoje é o favorito contra o Atlético Goianiense para sair vencedor desse confronto. Na 18ª rodada, que é no próximo final de semana, o Vasco encara o Atlético Mineiro. Eu acredito que um resultado de empate já seria bom jogando fora de casa contra o Galo, o que não significa que o Vasco tem que abrir mão da vitória, o Vasco tem que jogar para ganhar. Mas assim, cá entre nós, não é um resultado completamente ruim. O Vasco vai vir de 4 vitórias seguidas, consegue um empate fora de casa contra o Atlético Mineiro, ok, tranquilo. O ideal é a gente conseguir mais uma vitória, mas se não der para vencer, um empate não está totalmente ruim lá contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que também não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro. E aí na 19ª rodada o Vasco enfrentaria o Cuiabá, mas esse jogo foi adiado. Esse jogo não acontecerá agora, vai acontecer mais pra frente. Mas assim, também é um jogo que o Vasco tem ganhado o Cuiabá. Eu sei que o Cuiabá venceu ontem o time do Bahia, que fez uma grande partida. O Cuiabá vem se recuperando no Campeonato Brasileiro, fazendo bons jogos, mas o Vasco dentro de São Januário, dentro de casa, vai ter que ganhar o Cuiabá. Esse jogo não acontecerá agora, rapaziada, foi adiado. Mas o Vasco precisa vencer o Cuiabá a qualquer custo, se quiser sonhar ali pelo menos com a vaga em uma pré-Libertadores de 2025, beleza? Então o Vasco vai ter 3 jogos seguidos fora de casa, rapaziada, essa é a verdade. O Vasco terá 3 jogos seguidos fora de casa, porque o Vasco vai pegar o Grêmio fora de casa também. E aí, cara, o Grêmio não vive uma boa fase, então é um jogo pro Vasco vencer. O Grêmio tá lutando contra o rebaixamento, vem assim uma fase bem complicada, perdendo jogos dentro de casa, fora de casa, vive um momento ruim. O Vasco já estará, eu acredito que contra o Grêmio com um time mais adaptado. O Vasco já vai poder ali contar, eu acho que com o Felipe Coutinho por um tempo maior de jogo. E a nossa sequência atualmente é melhor do que a do Grêmio. A gente vive um momento melhor, então é inegociável o Vasco conseguir uma vitória lá contra o Grêmio. O Vasco tem que vencer esse jogo. O Vasco tem que jogar para ganhar. Eu sei que é muito, muito difícil, mas o Vasco precisa dessa vitória contra o Grêmio. Se quiser sonhar com algo no Campeonato Brasileiro, essa vitória o Vasco tem que pegar. E aí na 21ª rodada, o Vasco vai enfrentar o Bragantino dentro de São Januário. Porra, o Vasco tem ganhado o Bragantino. Dentro de São Januário também é um jogo extremamente complicado. Eu volto aqui a ressaltar para vocês o que eu sempre falo: não existe jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Pelo contrário, todo jogo no Brasileirão é difícil. Tu pode jogar contra o último colocado, que ele vai te vender ele de forma muito cara esses 3 pontos. Então todo jogo é difícil. O Bragantino é um time que está na parte de cima da tabela. Então vai ser um jogo difícil, mas eu acho que dá pro Vasco vencer o Bragantino também dentro de casa. E aí, para fechar o 5º jogo do Vasco, já que eu não vou contar aqui do Cuiabá, eu coloquei até ali o placar, mas eu não vou contar aquele jogo contra o Cuiabá porque ele foi adiado, então não vai acontecer agora. E aí o 5º jogo do Vasco será contra o Fluminense. E assim, o Vasco jogando dentro de casa, o jogo não deve ser em São Januário,
A polícia não fez a autorização para o Vasco jogar em São Januário, o que é bem complicado, prejudica demais o time do Vasco. E o jogo até o momento vai para Cariacica. Jogo indo para Cariacica, o Vasco tem uma torcida muito grande lá. E por mais que não esteja jogando dentro de São Januário, que a gente sabe que é uma pressão diferente, o time conhece o campo, é um jogo que o Vasco tem que ganhar, cara. Eu não sei se o Fluminense será o último colocado ainda quando for enfrentar o Vasco, se já vai estar ali perto de sair da zona do rebaixamento, mas o Vasco tem que ganhar esse jogo. O Vasco precisa ganhar esse jogo do Fluminense. Esses são jogos assim que o Vasco é inegociável a vitória. Contra o Fluminense, que vai estar jogando dentro de casa. Eu sei que é difícil, o Fluminense vai vender muito caro esse resultado. É inegociável que o Vasco ganhe também esse jogo contra o Bragantino. São 2 jogos dentro de casa cruciais para o Vasco conseguir manter ali a sua arrancada no campeonato. E o Vasco nesse jogo contra o Grêmio é um jogo assim, cara, se o Vasco empatar lá, não tá de todo ruim. Mas eu tô te falando pela realidade do momento, que o Grêmio vive um momento muito ruim, muito complicado. Então o Vasco, que vive um bom momento, tem que se impor e ganhar esse jogo contra o Grêmio. Independente de ser dentro ou fora de casa. Contra o Cuiabá foi adiado, esse jogo não vai acontecer agora. E aí o Vasco contra o Atlético Mineiro, é o que eu falei, se a gente conseguir o empate lá, tá de bom tamanho, tá ok. E contra o Atlético Goianiense, a gente tem que ganhar esse jogo. O Vasco tem que jogar para vencer esse jogo. Tem que jogar para vencer. Não sei se o Felipe Coutinho já vai para essa partida. A gente ainda não sabe. A gente não sabe se o Paes já estará à disposição novamente, retornando de lesão. Mas o Vasco tem que ganhar esse jogo também contra o Atlético Goianiense. Se acontecer o que eu tô falando aqui, o Vasco vai estar daqui a 5 rodadas com 33 pontos. A gente tirando aqui aquela pontuação contra o Cuiabá, que aquele jogo não vai acontecer agora. Mas se o Vasco vencer também o jogo contra o Cuiabá, quando for acontecer lá pra frente, o Vasco estará com 36 pontos. É claro que aqui eu não contei os jogos dos demais times, né? Só simulei os jogos do Vasco, então por isso que o Vasco foi pra liderança. Mas eu acredito que o Vasco, se conseguir essa sequência positiva, a gente pode estar ali brigando em 8º, 7º no campeonato, sonhando com a pré-Libertadores, que já seria algo, digamos que bom pro Vasco, que nos últimos anos a gente só tá brigando pra não cair. E isso faria a gente ter um campeonato tranquilo, um campeonato sem pensar e ficar olhando pra parte de baixo da tabela. É o mínimo que a gente espera pra história do Vasco. É claro que a gente pode acabar perdendo algum desses jogos, não existe time imbatível no campeonato, mas assim, utilizando a lógica e a projeção, esses jogos são ganháveis para o time do Vasco no Campeonato Brasileiro. Mas agora eu quero saber a sua opinião aí embaixo. Quantos pontos você acha que o Vasco faz nas próximas 5 rodadas de Campeonato Brasileiro? Beleza? Vocês curtiram o vídeo de hoje? Explode o botãozão do like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco, de WhatsApp, para chegar ao maior número de pessoas possíveis. Beleza? Eu fico nessa, abração no Francesco, é nóis e fui!